O jogo de hoje era um jogo mental. Ah, vamos enfrentar o rebaixado América. E aí o Vasco, infelizmente, entrou com esse pensamento de que iria enfrentar o rebaixado América. E você via um time desorganizado, desatento, nervoso, falhando em situações que geralmente não falharia. E eu vou novamente aqui pontuar. Ah, Pedrosa, hoje eu vi o time sem vontade. Desculpa, gente. Do Pedrosa, essa análise do sem vontade, você só vai ouvir quando realmente você vê que os caras estão andando em campo, quando os caras não estão querendo. Essa análise de, ah, fulano estava sem vontade, ciclano, o time jogou sem vontade. Aqui não. Aqui não. De verdade. Eu sou um cara que estudo muito, que me inteiro, que assisto o jogo o tempo inteiro, que apuro, que conheço jogadores, que conheço o Vasco da Gama, e não só sobre o Vasco da Gama. Esse negócio de, ah, time sem vontade, é análise rasa. É análise rasa. É análise de quem não estuda o jogo, de quem não conhece futebol, tá? É um ponto. Esse é o primeiro ponto. Então, o Vasco hoje não jogou mal por falta de vontade. Não foi falta de vontade. O time simplesmente entrou numa pilha de nervosismo. Você vê atuações individuais, como a do Praxedes, no primeiro tempo, e atuações que são completamente fora do normal. O Praxedes hoje fez um jogo muito ruim, mas muito mesmo. E eu gosto do Praxedes. Quem acompanha a minha live aqui sabe que eu gosto do Praxedes. Eu acho que é um jogador que ele casa perfeitamente junto com o Paulinho, no sentido de que quem é o Paulinho? O Paulinho é o meio-campo, que se dedica muito, que é muito intenso e que consegue ser o motorzinho do Vasco quando o Vasco precisa de velocidade. Ele consegue quebrar linhas com a velocidade dele, ele é um cara que joga com a cabeça em pé. E quem é o Praxedes? O Praxedes é o parceiro do Paulinho. Em qual sentido? Porque o Praxedes é um cara muito mais controlador de jogo. Quando o jogo tá difícil, o Praxedes pisa na bola e consegue tocar de lado para poder controlar, para poder assentar essa situação. Ele é um cara que, tecnicamente, ele ajuda o Vasco da Gama. Só que hoje, especificamente, o Praxedes não conseguiu fazer absolutamente nada do que a gente conhece do Praxedes. Muito pelo contrário, ele pouco participou e quando ele participou, ele errou. Então o Vasco faz um gol numa bela jogada do Gabriel Peck para o passe, deu o passe para o Verratti, balançou para dentro, para fora, como ele faz bem, e deu o passe para o Verratti na entrada da área, e aí o Verratti fez o quê? Gol. Como ele também sabe fazer muito bem. Aliás, quem foi na dica do Pedrosa lá na KTO, eu disse que ia ser vitória do Vasco e que ia ter gol do Verratti. Quem foi, ganhou dinheiro. Usou o cupom Pedrosa aqui, ó, ganhou dinheiro. Quem não foi, só lamento. A partir desse momento, o Vasco, principalmente por ter feito o gol logo no início, sentou na vantagem, menosprezou o jogo, tá? Eu acho que o time do Vasco menosprezou o jogo. Não esperava de jeito nenhum tomar logo um gol do América de imediato para empatar a partida. E um gol de bola aérea, um gol, na minha visão, no mole do Maicon. O Maicon, que vem fazendo partidas maravilhosas nesse segundo turno. Hoje, fez uma partida muito abaixo do que a gente espera do Maicon. Muito abaixo do esperado. Tanto na bola aérea, quanto no combate que ele vinha fazendo. Ele deu muita liberdade para a equipe do América Mineiro. E se, para ser muito sincero, olha, quem foi a São Januário hoje e quem assistiu o jogo de casa, pô, cara, que prazer que é ver o Medel jogando. Porque o Medel no primeiro tempo, ele desfez, desculpa o termo, eu vou até usar um termo do Tropa de Elite, que é, a gente sobe aqui para desfazer as merdas que vocês fazem. Eu até postei isso no Twitter. O Medel hoje, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, ele jogou para desfazer erros do sistema defensivo. O que o Medel jogou de bola hoje, com a dificuldade que foi o jogo, com a pressão, a quantidade de bola que ele cortou, que ele saiu para dar o combate, que ele saiu para fazer justamente a saída de bola, e que ele deu de alma para esse time, é brincadeira. Eu juro pra vocês, gente. Eu juro pra vocês. Foi um
uma partida absurda. O melhor em campo do Vasco hoje se chama Gary Medel. Disparadamente. Se não fosse o Medel, a gente ia perder pro América em São Januário. Então, tem que bater palma quantas vezes forem preciso para esse cara que é o Medel, tá? Um animal, jogou demais, muito, tá? E, dito isso, a atuação do Medel salvou o sistema defensivo do Vasco da Gama. Assim como também, na minha visão, o Lucas Piton também jogou muito bem, fez um bom jogo defensivo. Apesar de, ofensivamente, ele não ter ido tão bem, não é culpa do Lucas Piton. E eu vou falar disso mais pra frente. Hoje o Lucas Piton não teve companhia no ataque. Não teve. Ele recebia a bola sozinho. Ele se virava sozinho. Tá? Sozinho. E aí, obviamente, eu não tenho como deixar de falar do que é o Léo Jardim, mais uma vez. O jogo tava 1-1. O jogador do América saiu cara a cara com o Léo Jardim. Em um momento que o Vasco já estava todo bagunçado, desorganizado, que estava todo mundo esperando. O pior, a verdade é essa, quem conhece de Vasco, estava todo mundo esperando o pior, e o Léo Jardim foi lá e salvou o Vasco novamente. Mais uma vez. Eu já falei isso no SBT e eu vou falar aqui de novo. O Léo Jardim é o melhor jogador do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Léo Jardim é o melhor jogador do Vasco na temporada 2023. Porque se não fosse o Léo Jardim, o Vasco não estaria mais na Série A. O Vasco estaria fazendo uma campanha bem parecida com a do América Mineiro. A verdade é essa, tá? Doa quem doer. Então o Vasco fez, no primeiro tempo, um jogo muito ruim no seu sistema defensivo, com erros bizarros, que foram consertados pelo Medel e pelo próprio Léo Jardim, tá? O Paulo Henrique, que no segundo tempo melhorou de produção, mas no primeiro tempo ele errou demais na saída de bola, na velocidade, na tomada de decisão também. Eu vi um Vasco muito engessado nessa transição, uma dificuldade muito grande para poder chegar à frente, e quando tentava chegar era na bola longa. E na bola longa não estava dando certo. Aliás, eu vou falar o que eu falei no Twitter e vou falar aqui de novo. A pessoa que hoje entendeu que o Alex Teixeira, que foi escolhido para ser o titular da equipe do Vasco da Gama nessa partida, achou que o Alex Teixeira foi mal? Me desculpa. É birra, na verdade. É birra pela temporada que o Alex Teixeira faz. E se você me falar assim, o Alex Teixeira não faz uma boa temporada, eu vou falar assim, verdade. Ele não faz uma boa temporada. Tá? Mas hoje ele não jogou mal. Muito pelo contrário. O Alex Teixeira cria duas boas oportunidades para o Vasco poder fazer o segundo gol contra o América Mineiro no primeiro tempo. Ele cria uma excelente oportunidade para o Gabriel Peck, e o Gabriel Peck escolhe o chute em vez de continuar a jogada com o próprio Alex Teixeira, que estava passando igual uma bala e que ia ficar na cara do gol. E depois o Alex Teixeira dá uma bola para o Praxedes. Depois de ter arrancado, costurado pelo meio, e o Praxedes, sabendo que não ia chegar na bola, ele se joga e tenta cavar um pênalti. Tá? Ele tenta cavar um pênalti. Então o Alex Teixeira não foi mal. Agora, se você fala pra mim que a substituição do Ramon não foi certa, eu não falaria isso. Porque eu não tiraria o Alex Teixeira do jogo porque ele jogou mal. Eu tiraria porque todo mundo tinha a expectativa do Rossi fazer um bom jogo. A substituição do Praxedes, ela era natural. Se não tirasse o Praxedes no jogo de hoje, desculpa, eu ia começar a duvidar da leitura de jogo do Ramon. Porque o Praxedes hoje claramente estava muito mal. Muito mal. Inclusive, o Praxedes erra um passe que daria condições do Vasco fazer o gol. Era um passe fácil. E ele tenta dar uma bola coberta e ele adianta demais. Então, se ele não tirasse o Praxedes de hoje, eu ia começar a duvidar da leitura de jogo do Ramon. Porque ele estava muito mal.
Porém, ele tira o Praxedes e coloca o Payet. E nessa substituição, ele acerta perfeitamente, porque ele coloca o Payet na posição dele, como meia esquerda, como um cara que poderia fazer essa transição tanto na esquerda quanto flutuando pelo meio. E foi isso que o Praxedes fez durante a partida inteira. E ele tira o Alex Teixeira, e repito aqui, não é porque o Alex Teixeira estava mal, é porque o Rossi, todo mundo tinha a expectativa de que o Rossi poderia voltar e fazer o que o Rossi vinha fazendo em todas as partidas que ele jogou nesse Campeonato Brasileiro. Só que o Rossi não entrou bem, tá? Eu gosto muito do Rossi. O Rossi é um cara que dá espírito, que dá alma, que dá qualidade pro Vasco nesse terço final pelo lado direito. Ele é tudo isso. Mas, obviamente, também por estar voltando de lesão, pelo próprio jogo estar numa alta voltagem, porque o América jogou melhor do que o Vasco no primeiro tempo. O América foi mais perigoso do que o Vasco no primeiro tempo. E o Rossi não jogou bem. O Rossi não entrou bem. Muito pelo contrário. A verdade precisa ser dita. E vocês sabem, eu elogio, eu sou completamente a favor da contratação do Rossi, quando isso é especulado. Completamente. E ele é um cara que ajudou muito o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Mas ele, infelizmente, não entrou bem. E acredito que tenha sido pela questão física. Tá? Pela questão física. Então ele não se doou o que ele se doa normalmente. Porque a gente sabe que ele é um cara que se entrega, que faz tudo. E eu entendo muito que ele não tenha feito isso, justamente porque ele quer estar bem para a reta final. Então ele não foi no seu limite. Isso ficou claro hoje. O Vasco no segundo tempo, ele foi um time muito espaçado, muito nervoso. Eu acho que dá uma melhorada ali quando o Zé Gabriel sai e quando o Jair entra. E não é pela saída do Zé Gabriel, é porque o Jair consegue minimamente ali tentar organizar um pouco mais o time. E principalmente o Payet. Aliás, olha gente, tá aqui, ó, tá engasgado aqui, isso aqui há muito tempo. Isso tá engasgado há muito tempo. Se você, em algum momento dessa temporada, criticou o Payet em campo, você tem que botar uma coisa na sua cabeça. Você entende pouco de futebol. Pouco. Ah, Pedro, você tá sendo escroto, soberbo. Não. Pelo amor de Deus. Gente, futebol não é fácil. Futebol não é fácil. O Campeonato Brasileiro 2023, ele está sendo o melhor, ou pelo menos um dos 5 melhores campeonatos dos últimos 20 anos aqui no Brasil. E eu digo de questão técnica, tática e intensidade. Quem está fazendo aqui o Campeonato Brasileiro 2023 não ser tão reconhecido como um excelente campeonato é a arbitragem, que é uma vergonha no futebol brasileiro. Porque o nível do futebol brasileiro está muito bom. Ah, Pedro, você está comparando com a Europa? Não, eu não estou comparando com a Europa. Eu estou falando que o nível do futebol brasileiro aqui está muito bom. Está gostoso de assistir. E é muito difícil você sair lá da França, de uma temporada onde você foi reserva, para chegar em outro momento, em outro clima, sem você se adaptar com a sua língua, você se adaptando a um ambiente, a uma intensidade de futebol diferente, tá? E a uma outra dinâmica, e você cobrar como se esse cara tivesse que resolver jogo atrás de jogo, tá? Então, quem critica o Payet pouco entende de uma coisa chamada adaptação no futebol. Beleza? Adaptação. Tá bom? E eu vou falar uma coisa. Pra quem muita critica, o Payet já deu 6 pontos pro Vasco nessa temporada. Deu 6 pontos pro Vasco nessa temporada. Jogo contra o Fortaleza, quando ele mete um golaço de canhota. E agora, num golaço de falta. Beleza? Teve um superchat aqui no último jogo que perguntou assim: Pedrosa,
Poxa, o Payet não entrou hoje. Você acha que o Payet tá bolado com isso? Ou como é que você acha que o ambiente ele pode receber essa não entrada do Payet? E eu falei pra vocês. Falei, cara, o objetivo do Vasco em 2023 não é formar um time pro Payet. Não é jogar pro Payet. Muito pelo contrário. Tá? O objetivo do Vasco é fazer jogar quem está melhor. Ponto. O último jogo do Vasco contra o Botafogo, pela intensidade, pela dinâmica do Botafogo, pela necessidade do resultado, onde o Vasco precisava segurar aquele 1-0, não era jogo pro Payet. Não era. Porque ele não é um cara que consegue ajudar muito defensivamente. O jogo de hoje era jogo pro Payet. Inclusive, se o Vasco quisesse começar jogando com o Payet, poderia ter começado. Beleza? Agora, olhando para o contexto do jogo, a partida do Praxedes e a necessidade do Vasco qualificar esse time e qualificar essa bola, o Payet entrou muito bem. Então, qual é o objetivo do Vasco em 2023? Ficar na Série A. E você jamais pode ficar cobrando um cara como se ele fosse, não sabe jogar bola, tá muito acima do peso, não sei o que. Ele resolveu o jogo pro Vasco hoje. E ele ganha mais de 1 milhão por mês pra fazer isso. O Vasco contratou um craque que 5 mil pessoas foram receber o Payet lá no aeroporto pra isso. Tá? Então, não tem 8 e nem 80. O Payet, maravilhoso. Não. Ele fez o que ele recebe pra fazer. Ele fez o que todos esperam dele. Todo mundo espera um lance do Payet para decidir jogos difíceis. E ele está honrando não só o salário que ele recebe, mas também a camisa do Vasco. Ao mesmo tempo, o Payet, se você for pegar as atuações dele, chamar ele, tá muito mal, tá uma merda, o time não precisa, Desculpa, tu não entende nada de bola. Você não entende nada de bola. Porque você tem um jogador desse, a qualidade técnica que ele tem para jogar no futebol brasileiro, que ele demonstrou na carreira dele inteira, como é que esse time limitado do Vasco vai abrir mão do talento do Payet? Desculpa. A verdade é essa. Você entende pouco. Você entende pouco. E hoje, no lance que ele teve para decidir, que ele teve para ganhar o jogo, ele foi lá e guardou. Então, o craque, gente, por mais que a gente, como vascaíno, esteja pouco acostumado nos últimos 10, 15, 20 anos, tá? O craque decide. O craque, ele define. E no momento que tava todo mundo, e eu estava lá, tava todo mundo puto. Tava todo mundo, não é possível. Empatou com Lanterna. E com razão, tá? Porque todo mundo já estava acreditando o quê? Que o Vasco ia empatar com Lanterna. Que o Vasco ia perder a oportunidade de fazer 40 pontos. De abrir uma boa margem para a zona de rebaixamento. Quem tava lá sabe. Quem tava lá sabe. Nós não estamos acostumados a ter um grande craque no time. O grande craque que a gente teve, infelizmente, já chegou aqui numa idade muito avançada, que foi o Nenê. E mesmo assim, ele cansou de decidir o jogo assim. O grande craque que a gente teve foi o Paulinho, que saiu daqui muito cedo. E hoje está brilhando no Atlético Mineiro. Uma pena, poderia estar brilhando para nós. Mas acharam muito caro. Você olha poucos. A gente tem uma carência muito grande como torcedor. A verdade é essa. Porque o Vasco financeiramente não tem condições de ter grandes craques. Tá? Só que, hoje, o Vasco da Gama tem um grande craque.